Olá, muito boa noite. Estamos aqui novamente na nossa live de hoje, tão esperada. Hoje nós vamos falar sobre por que fazer terapia, o que é a terapia, quando iniciar a terapia, como perceber se eu preciso de terapia ou não preciso, como que é isso? Como diferenciar as pessoas, terapeutas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, como nós vamos compreender a diferença desses profissionais da área. Então, venham todos, mandem o link para as pessoas que vocês acharem que gostariam, de saber um pouco mais sobre a terapia. Boa noite, Ilma, nossa primeira a entrar ali. Nós temos ali mais pessoas entrando. Vamos passando o link, para as pessoas. Titina, sejam muito bem-vindas. Eu agradeço muito a participação de sempre. Gostaria de agradecer a todos que estão conosco aqui. E nós vamos falar desse assunto, quebrar um pouco dos tabus. Vocês poderiam colocar para mim como que tá o som, se tá legal, tá chegando direitinho aí para vocês. Coloca aí para mim nos comentários ou dá um sinalzinho aí para a gente falar um pouquinho desse assunto em que hoje em dia, a gente tem mais acesso ao psicólogo por conta de Maria Madalena, seja muito bem-vindo, boa noite. Hoje a gente tem mais contato, quando vai tirar a carteira, passa pelo psicólogo, quando vai trabalhar às vezes numa empresa também, passa pelo psicólogo. Hoje nós já estamos assim mais juntos, com esse profissional, mas vamos entender melhor como que funciona todos esses profissionais, para que servem, como que é escolhido, como que é melhor. Então é muito importante a gente entender isso. Maria, Jane, muito bem-vindos. Marco Antônio, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos chegando aí para a gente começar a nossa live. Envia para quem está precisando ouvir um pouco sobre a terapia, às vezes fica resistente, Fica aí resistente a procurar uma ajuda. Quando procurar? Por que eu devo procurar a ajuda de um psicólogo? Será que eu devo procurar um psiquiatra? Como que é que funciona essa questão aí para você ter um pouco mais de conhecimento e poder alertar as pessoas em relação a isso? É muito importante o conhecimento, gente, ele nunca é demais, Nunca é demais. Sempre quando a gente entende melhor o que acontece, fica mais fácil da gente procurar, E por que procurar, quando procurar? Então nós temos aqui algumas questões que eu venho trazer para vocês compreenderem essa situação aí. Hoje em dia a gente tem visto muita gente, Maria Sebastiana, seja bem-vinda, muita gente, Rita, seja bem-vinda, Edis, isso mesmo? Edis, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a todos. Falando hoje sobre terapia, Ângela, seja muito bem-vinda. Graças a vocês que a live tem sido, um grande continuidade, tem tido continuidade, Então, graças à participação de vocês, eu sou muito grata a cada participação, a cada vez que vocês, e comentam também, a gente fica sabendo que através dos comentários ou através de outras pessoas que acabam comentando, que gostam de ouvir a live, que entendem, que acham importante. Esse feedback também para mim é muito bom, Eu gosto de estar passando para vocês também.
Célia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, Ângela, Maria. Então vamos começar a nossa live de hoje. A psicoterapia, ela pode transformar a nossa vida, ela pode nos ajudar tanto no autoconhecimento, quanto também, Josiane, Cristiane, boa noite, sejam muito bem-vindas. Envie o link aí para quem você acha que precisa escutar um pouco mais sobre a psicoterapia, sobre a terapia, como que funciona tudo isso. Realmente a terapia ela pode salvar uma vida, ela pode ajudar a compreender, a se compreender com o autoconhecimento e também ajudar a lidar com as pessoas, tanto da família quanto no trabalho, maneiras da gente aprender a lidar mesmo no nosso social, na nossa família mesmo, né? É muito interessante a gente entender o funcionamento das pessoas em relação a nós mesmos ou a elas, né? Então, existe um tabu ainda, né? É interessante a gente pensar que ainda existe um tabu em relação à psicoterapia, porque há muitos anos atrás a terapia era feita através do hospital psiquiátrico. Então os psicólogos eles atuavam lá no hospital psiquiátrico. Então realmente quem precisava de medicações fortes, isso não quer dizer que não ajudava, né? Claro que ajudava aqueles pacientes, mas acabava que ficava meio restrito ali. E com o tempo isso foi se entendendo, foi se compreendendo a necessidade de todos nós buscarmos muitas vezes ajuda por conta, às vezes, de uma depressão, de uma crise de ansiedade. Então, à medida que as pessoas foram se abrindo a isso, a terapia foi vindo mais acessível a nós. E na realidade a psicologia é muito nova, né? A psicologia mesmo em si, ela não tem ainda 70 anos, né? Ela tem pouco tempo de caminhada no Brasil. Então, isso foi se tornando mais acessível agora nos nossos tempos, porque antes realmente era mais restrito. E aí muita gente tinha, não sei se quem acompanhou a live que eu falei sobre o luto, né, e expliquei um pouco dos tipos de fases, e aí coloquei também como funciona dentro de cada um de nós, dentro do nosso cérebro. Seja bem-vinda, Jussara, obrigada pela presença. Então, Maria José, seja bem-vinda. É um prazer tê-los aqui conosco, todos vocês. Muito obrigada pelo apoio de sempre. É muito importante cada um de vocês aqui. Então, gente, à medida que o tempo foi passando, é que nós fomos tendo mais essa possibilidade, esse acesso à psicoterapia. E aí, hoje em dia, ainda existem tabus, ainda existe uma resistência. Apesar do que eu falei, da gente ter mais contato, né, com pessoas que fazem terapia, com empresas que contratam psicólogos, mesmo assim ainda há muita resistência, ainda há muita dificuldade em aceitar a psicoterapia, aceitar essa ajuda. Imagina que eu vou lá conversar eu converso com um amigo, converso com alguém que eu tenho confiança. Como é que eu vou sair expondo para minha vida para as pessoas que eu não conheço? Então a gente ouve muito isso e tudo bem, né? A pessoa às vezes não tem conhecimento de causa, não tem conhecimento sobre a profissão. E aí tem essa primeira impressão. Mas por isso que eu estou aqui, para esclarecer
o quanto é benéfico, o quanto nos faz bem a terapia. E aí eu vou explicar também qual que é a diferença dos profissionais, para que você entenda melhor e saiba qual profissional você deseja procurar. E aí você, tendo esse conhecimento, você vai poder decidir e entender o que é melhor para você, certo? O tabu hoje em dia, a gente ainda escuta, eu não vou procurar um psicólogo não, eu não tô louco, né? Eu não tô louca. E a gente vai deixando aquilo consumir a cada um de nós, os problemas, as dificuldades, nessa resistência a procurar essa ajuda. E com isso o tempo vai passando e aí a gente vai ficando assim, às vezes aumentando dentro de nós o problema e afastando daquilo que pode nos ajudar. Então pensemos sobre isso para que a gente entenda o quanto é importante, né, a psicoterapia na vida de cada um de nós. Procurar ajuda, gente, não é sinal de fraqueza, jamais. Por quê? Porque você tem que enfrentar os seus medos, as suas dificuldades para buscar essa ajuda. Então é sinal de coragem. É preciso ter coragem para que eu consiga buscar essa ajuda. Eu tenho que enfrentar às vezes as pessoas falando: mas você não vai procurar ajuda? Que isso? Você não precisa disso, isso é frescura, né? Então é uma coragem buscar ajuda. Poder fazer com que as pessoas estejam dispostas a caminhar, a buscar essa ajuda, a caminhar de forma mais leve, é muito difícil. Convencer a pessoa, ou a cada um, de buscar esse reforço aí para poder ajudar. Isso a gente precisa entender para ver o quanto é importante. Olha lá, tem uma pessoa dizendo que precisa. O primeiro passo é isso, minha amiga, é reconhecer. Reconhecer que você precisa é um grande passo, porque é preciso ter coragem para reconhecer que a gente, como ser humano, nós temos mania de achar que a gente tem que dar conta de tudo, não é? A gente tem que dar conta de casa, a gente tem que dar conta de trabalho, a gente tem que dar conta das outras demandas da família. E aí, e nós? Onde nós nos encontramos nesse momento em que a gente oferece ajuda para todo mundo, mas e aí? Onde nós ficamos? E o nosso cuidado? E as pessoas que querem nos fazer bem, onde elas estão? Muitas vezes a gente se encontra sozinho e nesse espaço, na terapia, a gente pode sentir esse acolhimento, essa receptividade daquela pessoa que te escuta, daquela pessoa que entende aquilo que você está passando, te estende a mão e te provoca a melhorar, te motiva a melhorar. Então vamos pensar sobre isso. É preciso ter coragem para buscar essa ajuda. E esse primeiro momento em dizer eu preciso é talvez o mais importante. Reconhecer isso é realmente sinal de coragem. O psicólogo tem que fazer terapia? Claro, se precisar é lógico que tem que fazer terapia. Quando a gente entra na faculdade é aconselhado que a gente entre, busque a terapia, para a gente também trabalhar as nossas questões, né? Cada um os seus problemas, mas também para conhecer como é o trabalho do psicólogo, como é a terapia, como que a gente vai fazer uma coisa que a gente não conhece, como que a gente vai lidar com questões que a gente nunca viu. Então, olha só, nós precisamos fazer terapia para que a gente conheça um pouquinho e possa depois, futuramente, a gente poder estar ali também passando os nossos conhecimentos para cada pessoa que nos busca, que nos procura, que precisa da nossa ajuda. Então, pessoal,
vamos entender melhor, né? Quais os benefícios da terapia, para que ela vai servir, né? Como que eu entendo isso? Então, na terapia a gente trabalha várias coisas. A gente ajuda a pessoa a entender melhor os seus sentimentos, comportamentos, fortalece a nossa autoestima, a confiança, ela melhora as relações pessoais e profissionais, né? Ela previne doenças emocionais, sabiam disso? Ela também é preventiva. Eu acho, pessoal, que se as pessoas investissem mais na prevenção, porque você pensa assim, mas eu vou gastar com terapia. Gente, terapia, claro, quando a gente precisa de medicação, claro, a gente precisa de medicação, tem que tomar. Mas talvez com a terapia você evite tanta medicação. Lembra uma vez que eu falei, olha só, tem alguém dizendo assim, ó, a psicologia é uma profissão que sempre admiro e respeito muito. Obrigada pelo comentário, eu fico muito feliz, porque a gente tenta, né, a fazer um pouquinho com que a pessoa se conheça, se ajude, descubra o quanto ela é importante, o quanto ela pode crescer, o quanto ela pode vencer na vida. Então essa autoconfiança, né, que eu falei que fortalece a autoestima e a confiança, previne doenças emocionais, melhora as relações pessoais, familiares, porque você entende o que é seu e o que é do outro. O que é seu você precisa enfrentar e o que é do outro você precisa deixar com ele e não pegar para você também. Você já tem os seus problemas, as suas dificuldades. Então, olha só como é importante a gente fazer essa terapia, né? Ela, como assim, Lidiane? Ela previne doenças? Sim, ela previne doenças. Porque você parou para pensar que se você compreende, se você entende o que está passando com você, você lida melhor com a situação. Como eu falei, né, nas outras lives, quando você entende o que está acontecendo e procura caminhos para que você lide com aquela questão, para que você consiga lidar melhor realmente com aquilo que você está vivendo, com certeza aquilo é muito valioso. E aí você não precisa, eu também já citei algumas questões, né, que a terapia ajuda, mas no momento foi em outra situação que eu citei, mas quando a gente, alguém responde, boa noite, Ângela, seja muito bem-vinda, imagina só quando alguém responde para você e você engole aquilo. Lembra que eu falei sobre isso? O famoso engolir sapo. E eu ainda falei, né, que causa gastrite, úlcera, problema de refluxo. Olha, a nossa amiga ali tá dizendo. Obrigada, Ilma. Você quer contar para nós um pouquinho? Você quer falar para nós aqui? Olha, a Ilma tá dizendo aqui que ela fez uma sessão na qual ela ganhou. Foi mesmo, ela foi sorteada, né? E foi maravilhosa. Tanto que agora sou paciente. Muito obrigada, Ilma, pela sua devolutiva, né? Obrigada por compartilhar, né? Então a Ilma foi sorteada e ela veio para terapia, ela passou aqui no consultório comigo e agora ela quer continuar o seu tratamento, né? Para que a vida dela, ela consiga enfrentar aquilo que ela precisa, né? E também ela possa continuar melhorando a cada dia aquilo que ela traz com ela, na vida dela. Muito obrigada, Ilma, pela colaboração, por partilhar, porque olha, gente, a Ilma tá dizendo ali, e no caso ela comentou, ela pode comentar, mas tudo que a gente trata aqui é sigiloso, viu? A gente, no caso dela, ela compartilhou aquilo que ela vivenciou, que ela veio para terapia, que foi importante para ela, e aí
a pessoa ela pode compartilhar, ela deve compartilhar, mas o profissional não, né? O profissional ele guarda para ele guarda entre ele e o paciente aquilo que trouxe. Então eu quero agradecer muito a Ilma por esse comentário, ela colocou ali para vocês, então ela deu esse feedback para que vocês percebam, né, o quanto é importante a terapia. Ela gostou a ponto dela querer continuar o tratamento e poder dar mais qualidade para a vida dela, poder enfrentar aquilo que ela traz com ela, que precisa ser trabalhado, né? Então hoje nós estamos falando sobre a importância da terapia na vida das pessoas. Manda o link para quem você acha que deveria buscar um tratamento, uma terapia, e às vezes é resistente, e às vezes não quer enfrentar, e aí fica cada vez mergulhando mais nos problemas, nas dificuldades, até nos papéis, né, que a gente veste, papéis sociais que a gente quer resolver sozinho. Então, manda esse link para quem você acha que precisa ouvir sobre os benefícios da psicoterapia, o quanto é importante a gente fazer uma consulta, né, com um psicólogo, com um profissional, para que entenda melhor, se conheça melhor e possa viver melhor, ficar em paz consigo mesmo, com as pessoas, sem absorver os problemas dela, né? De cada um. Porque tem gente que é aquela pessoa esponja. Já vou falar na pessoa esponja? A pessoa esponja é aquela que absorve da casa inteira. E olha só como é que faz, né? Quando a gente absorve o problema dos outros e aí junta com os nossos, pensa bem que situação. Então nós precisamos encarar os nossos problemas, aprender a encarar os nossos problemas e ao mesmo tempo deixar o que é do outro para ele resolver. Ó, tô aqui, se precisar de mim, mas não pegar o problema pra gente, né? E aí, continuando, boa noite, Valquíria, seja muito bem-vinda. Então, pessoal, olha só, criar um espaço, né? Criar um espaço seguro. A psicoterapia é esse espaço seguro para que você possa falar. E voltando um pouquinho, né, a questão do que eu falei, do refluxo, engolir o sapo. Com isso, quando a gente faz isso, o que acontece? A gente adoece. Eu já falei isso aqui também. A maioria das doenças, se não todas, se a gente for buscar, tem uma raiz emocional. Ela tem uma raiz emocional e a gente, quando busca essa raiz e a gente trata aquela raiz daquele problema, o corpo também responde de uma forma positiva, porque é como se você estivesse tirando aquilo que está causando o problema. Então, veja bem, quando você descobre, às vezes, alguma situação, vamos pensar aí numa partida, numa perda, pode ser do emprego, pode ser uma pessoa querida, pode ser, às vezes, uma situação em que você sente que perdeu alguma coisa, né? Com isso, o que acontece? O nosso corpo, ele reage de várias formas. Tem muita gente que mexe com a imunidade, a imunidade cai, aí vem um resfriado, mas tem gente que vai além. Tem gente que vai, muitas vezes, a separação, seja do emprego, seja com a pessoa que viveu muitos anos, essa separação pode causar diabetes. Vocês sabiam disso? Então, o corpo, através da separação, aumenta a taxa de glicose no corpo. Então, se a gente está tratando ali só a doença, a gente vai tratar para o resto da vida. Mas se a gente trata a causa, a gente pode ficar livre da doença. Inclusive, pessoal, o câncer. Já foi, né, vários artigos de leituras, pesquisas, comprovam que a maioria, né, os cânceres, a maioria das doenças, mas os cânceres, eles são ligados à falta de perdão,
a falta da gente tratar aquela situação em que a gente não conseguiu perdoar. E isso faz com que libere hormônios que eles não têm para onde ir. E aí eles juntam-se naquele local onde aparecem os tumores. Então, por isso que eu falo que a prevenção é o melhor remédio para combater as doenças. Vocês sabiam que quem absorve a raiva é o fígado? Então a gente vê muitas pessoas, às vezes, que têm problema de fígado e nunca bebeu. Não faz uso de medicação abusivo, né? Ou de alguma substância química, ou também nunca usou nada que atacasse ali o fígado. E às vezes vem alterado. Nesse caso, a gente tem que trabalhar a raiva com a pessoa. Às vezes ela não percebe, mas ela guarda aquela raiva. E aí produz hormônios que afetam o fígado. Olha a importância de se fazer a terapia, da gente entender para onde que essa raiva vai, para onde que esse hormônio ele vai se localizar, podendo prejudicar o corpo daquela pessoa. Os pulmões, né? Os pulmões, eles estão relacionados com a resiliência. O que é a resiliência? É aquela questão da gente mudanças da vida. Quando a gente muda de um emprego para outro, de um setor para outro, de uma casa que a gente não queria sair e a gente vai para outra casa. Essas questões estão muito relacionadas à área respiratória, asma, bronquite, câncer no pulmão, está relacionado a coisas que a gente não soube, mudanças que nós não soubemos lidar com elas. E não é culpa nossa. É a situação em que a gente aprendeu, a maneira com que a gente lida com aquela situação é que faz com que o nosso corpo responda e a gente nunca... Rita, você está falando aí que é verdade, você conhece alguma história, quer contar pra gente aí se você presenciou algum fato? Gente, se alguém quiser participar, pode dizer aí que a gente entra ao vivo aqui para poder vocês comentarem essas questões aí, que é muito importante para que as pessoas entendam como isso acontece, né? Tem muita gente que não sabe dessas questões e às vezes se encontra doente e não sabe por quê, né? Então, a relação com os pulmões é as mudanças na vida da pessoa, aquela pessoa que ela quer daquele jeito ali, e quando alguém modifica a vida dela por algum motivo, ela tem que mudar para uma casa que ela não queria, de um setor que não gostaria, aí faz com que a pessoa, ela sinta o corpo dela, tem como se tivesse ali o ar faltando, porque ela não consegue lidar com aquela questão. E ela não tem como falar, porque ela não tem controle sobre isso. E na realidade a gente não tem controle sobre nada. E isso faz com que o corpo sinta, porque já que eu não posso responder, eu não tenho como fazer nada, então o meu corpo responde por mim em forma de doenças. E assim vai, vários momentos. Boa noite, Gilda, seja muito bem-vinda. É um prazer ter todos vocês aqui, gente. Todos que quiserem perguntar, interagir, são muito bem-vindos à nossa live sobre a psicoterapia. E aí, gente, cada órgão do nosso corpo, ele se encarrega de absorver essas situações do nosso cotidiano e fazer com que a gente devolva em forma de doenças no nosso dia a dia. A questão da disfunção da tireoide, ela sempre, pode até ser, minha família toda tem, claro, eu compreendo. Então há uma facilidade em desenvolver, mas se você observar, naquele momento em que você passou um estresse maior, em que você passou alguma situação, isso faz com que você
a sua glândula pare de funcionar daquela forma, que é o normal. E aí vem a disfunção, causando o hipotiroidismo ou a hiper ou hipotiroidismo, né? Então, é numa situação de completo estresse ou de abandono. Olha só, tem mais um comentário aqui. Que bom que eu estava mexendo no telefone e vi você falando hoje, foi a minha primeira vez. Ó, que bom! Primeira vez em te conhecer, quero muito fazer. Olha que coisa boa, deixa eu terminar de ler aqui. Não tá abrindo pra mim. Deixa eu tentar abrir aqui pra mim. Que bom, Rita, seja muito bem-vinda. É um prazer ter cada um de vocês aqui, gente. Eu fico muito feliz, né? Então, em que vocês estejam aqui comigo, fazendo esses comentários. E aí, que bom que você abriu para isso, ô Rita, muito importante, né? Você consegui agora. Que bom que você quer fazer uma consulta, uma terapia, vai ser muito bem-vinda, é um prazer poder receber e poder ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, a conseguir lidar com os seus próprios sentimentos, a lidar com aquelas questões que de repente a gente costuma dizer que quando as pessoas estão do lado de fora conseguem ver melhor as pessoas que estão, o problema que a pessoa está passando, né? Então é justamente isso. Só que no meu caso é um olhar profissional. É como você deduzir que aquilo que você está sentindo é uma coisa e você busca um médico para ter certeza. No caso da terapia funciona assim. Você às vezes não está sabendo lidar com o que você está sentindo, com o que você está passando, e aí você procura o psicólogo, a psicóloga, para você conseguir lidar melhor com isso. Isso é uma verdadeira riqueza. E o que eu queria passar para vocês é o seguinte, eu vou mostrar para vocês quais as diferenças entre os profissionais da área da psicologia, né? Ou não. O psicólogo, o terapeuta, o psicanalista e o psiquiatra. Eu vou começar pelo mais fácil de entender, que é o psiquiatra. O psiquiatra é um médico, assim como o cardiologista, assim como o clínico geral, ele se forma em medicina e só que ele vai especializar na área da saúde mental. Ele vai se aperfeiçoar com as medicações que vão ajudar as pessoas a melhorar os sintomas daquilo que ela está passando, né? Os sintomas. Então, eu quero aproveitar e abrir parênteses, que é diferente da psicoterapia pelo fato de que tem gente que procura o psicólogo, trata e consegue melhorar. Agora, a partir do momento que você procura o psiquiatra e não procura o psicólogo, você vai entrar com uma medicação e vai ficar ali com ela, o próprio médico que vai indicar o quanto você precisa, quanto tempo, como que vai retirar. A retirada brusca pode ocasionar no retorno dos sintomas. Então, isso quem faz é só o psiquiatra. Ele vai tirar ou acrescentar dosagens, observar qual que é o melhor medicamento para o seu caso, para cada caso. Então, isso vai te ajudar a melhorar os sintomas. Só tem um detalhe, pessoal, ele não trata a causa. Medicamento não trata causa nenhuma, ele só trata os sintomas. Eu tô com ansiedade, tremor, palpitação, todos esses sintomas que a ansiedade traz, né? Vários, cada pessoa pode ter 1, 2 ou mais sintomas, né? A depressão, tristeza profunda, sem vontade de fazer as coisas, desânimo, melancolia, isso tudo a medicação tira.
Mas o que acontece se tirar a medicação e não foi tratada a causa, é onde muitas vezes o paciente retorna aos sintomas. Por quê? Porque não foi tratado o que está causando aquilo. Então, é possível ficar sem medicação? Cada caso é um caso, lógico. Se a pessoa toma medicação uma vida, talvez ela não consiga tirar, mas é pelo tempo. Boa noite, José, seja muito bem-vindo, obrigada, muito obrigada. Então, essa medicação, ela talvez você vai ficar como um remédio de pressão, como um remédio aquele que você tem o controle. Mas se procurar no início, você pode sim conseguir ficar livre da medicação, porque você tratou aquilo que está causando a sua depressão, a sua ansiedade, alguma coisa que você está sentindo. Então, há uma chance muito maior de não precisar de remedicação ou de até ficar livre totalmente da medicação, tá certo? Então, esse é o psiquiatra, ele é o médico e é a mesma coisa. Claro que o médico ele aprende um pouco de tudo, mas o psiquiatra ele tem esse conhecimento maior de ver qual medicação é melhor para o seu caso. E aí isso dá uma segurança maior no tratamento, quando precisa ter a medicação, certo? E existem fitoterápicos e o remédio convencional, né? Então, olha só. No caso do psicólogo, o psicólogo ele também é um profissional formado pela faculdade, ele faz a faculdade de psicologia, ele frequenta a faculdade e com isso ele vai se formar como psicólogo, psicóloga e com isso ele vai poder apresentar laudos, atestados, né? Atestados também, por exemplo, quem às vezes passa comigo e precisa de uma declaração de comparecimento, eu posso fazer isso, porque eu tenho um CRP, assim como o médico tem o CRM, a gente é formado para nessa área e aí a gente pode dar o laudo, a gente pode dar um parecer, a gente pode dar um atestado, né, ver dependendo da situação da pessoa. Então a gente é esse profissional. A gente pode fazer avaliações psicológicas para ver às vezes algum transtorno, testes psicológicos, no caso tem muitos psicólogos que trabalham com os testes, aí com isso vai fazer orientação vocacional. Tem testes que eles reproduzem o que a pessoa consegue, né? O teste de QI, percepção visual, e aí tudo isso vai mostrar se a pessoa tem algum problema, déficit de atenção, hiperatividade, autismo, né? Então, o profissional capacitado, além do médico, para avaliar essas questões de transtornos mentais, é o psicólogo, porque ele é formado em psicologia, tá certo? Em psicologia. Agora, mas então, qual é a diferença do terapeuta e qual a diferença do terapeuta e do psicanalista? Olha só, até o médico pode ser terapeuta e claro que ele pode fazer a psicologia também, mas vamos supor que o médico, ele queira fazer algum tipo de terapia. Vamos lá, tem um comentário aqui. Como você diz, quebra os tabus, pois perdi um bebê de 7 meses há anos atrás naquele hospital em Alfenas. Fiquei por 4 dias, vamos ver aqui, por 4 dias, tá um pouco, só tentando abrir o restante do comentário aqui. Vamos ver aqui. Gente, já eu consigo aqui. Eu não sei por que não tá abrindo os comentários para mim.
Então depois eu termino de ler aqui, Rita. Nossa, olha para você ver. Então é importante que às vezes isso aí vai ficando, né? Vai ficando ali na mente, aquilo carregando por muito tempo essas questões, né? Que vão acontecendo, e isso faz com que a gente carregue e estenda o sofrimento por muitos anos. E eu imagino, né? O quanto é difícil você enfrentar isso tudo, muitas vezes sozinha, às vezes um pouco no apoio da família, mas isso fica dentro de você. E com isso você poder colocar isso para fora e poder respirar, né, de uma forma mais leve as questões que você passou, né, e ressignificar, principalmente ressignificar toda essa dor e poder lidar melhor não é que a gente vai esquecer, né, gente? Isso aí a gente não esquece, mas não lembrar com a mesma dor, não lembrar com a mesma sensação ali que você sentiu naquele momento. Então isso precisa realmente ser tratado, isso precisa realmente ser ressignificado, para que você se sinta livre de tudo, toda aquela memória dolorosa, não da memória em si, mas da memória dolorosa, a gente entender todo esse processo que você passou, para que você consiga se curar toda essa dor que você passou, né? Que não é fácil ficar ali, né? Além de tudo internada, além, né, com o aperto do bebê, então tudo isso não é fácil, né, gente? Então é importante realmente tratar tudo isso para que a gente consiga seguir em frente, porque afinal de contas nós todos precisamos e estamos aqui para cumprir a nossa missão, e que ela seja mais leve, que ela seja mais tranquila, que tudo que a gente traga seja pelo bem, né? Que essa era a sua missão, trazer esse bebê ao mundo, e a missão dele terminou ali, mas isso você pode honrar, né, a vida desse bebê. Isso aí hoje a gente tem mesmo que procurar, isso mesmo, a gente tem que procurar ajuda, isso mesmo. É muito importante procurar essa ajuda para que consiga sentir melhor, não é? Porque a gente sentir como se carregasse isso conosco, né? Carregar aquilo que a gente errou, que a gente acha que errou, não é legal. Então é preciso a gente libertar, porque ninguém faz, né? Pelo menos com a sua fala aí, a gente percebe que ninguém faz aquilo quando vira sofrimento, não fez de propósito. Às vezes é o corpo que agiu daquela forma, às vezes são os acontecimentos, mas na realidade era o tempo desse bebê, era o tempo, a missão dele foi cumprida ali. E isso que a gente precisa entender para continuar seguindo em frente e poder viver em paz, porque você deu essa vida, você contribuiu para que essa vida chegasse até ali. Honra isso, minha amiga, honra isso. E eu falei no dia do luto para que, se você tiver alguma coisa para falar para esse bebê, para essa criança, escreve uma carta para esse bebê, escreve ali para ele, coloca tudo o que você gostaria de falar, para que você coloque nessa carta tudo aquilo que está dentro de você e você possa seguir em frente em paz e tratar tudo isso para que você se sinta em paz. Mas nesse primeiro momento, escreve essa carta, coloque ali tudo que você queria falar para essa criança, queria colocar naquele momento e não conseguiu muitas vezes. E aí já é um bom começo. E aí você pode se sentir e vai se sentir muito melhor, porque a sua missão era isso. Vamos lá. Com toda certeza, hoje Deus me deu meus 3 filhos que eu pensava que não ia ter, tá vendo? Olha só, então é isso aí. O mais importante é olhar para esses 3 filhos aí e poder honrar também o filho que não tá aqui, mas você conseguiu levar até aquele momento, que era o momento. Se não fosse você, minha amiga, como é que esse bebê ia chegar até no ponto que chegou? Ele precisou de você porque era a missão dele. A missão dele era até ali.
A nossa a gente não sabe, mas a dele era até ali. E aí com isso você pode ficar em paz, porque a sua missão foi cumprida. A sua missão era trazê-lo até aquele momento em que ele esteve. Te deu 3 filhos, olha só, tá vendo? Que bom que são sua maior alegria, é isso mesmo. E viva isso com muita alegria mesmo, porque você contribuiu, né, para a obra de Deus, colocando essas pessoas no mundo, né, mesmo com muita dificuldade, né, com tudo que você passou, com as dores que você viveu, mas o mais importante é que você chegou até aqui. O mais importante é que você venceu tudo isso e agora tem essa maior alegria. Que bom, fico muito feliz, muito obrigada por compartilhar conosco tanto as questões que você viveu, quanto a alegria de ter aí vencido tudo isso e hoje tem os 3 filhos. Muito obrigada por participar. A sua participação é muito importante para mim e para todos nós, porque contribui para outras pessoas, para a gente ver que nós não temos problemas sozinhos, que todos nós passamos por dificuldades e que com isso nós vencemos o dia a dia e estamos aqui para provar isso, que a gente chegou até aqui porque nós conseguimos vencer cada batalha e com isso nós nos tornamos quem somos, e não foi pelas facilidades, é pelas dificuldades, pelas vitórias, pelas pequenas e grandes vitórias que nós chegamos até aqui e conseguimos realizar aquilo que queremos ou o que a vida nos proporciona. Cada momento para ser feliz, isso é muito importante. Muito obrigada mesmo, né? E voltando um pouquinho na questão da psicoterapia, dos profissionais, para que você entenda qual a diferença dos profissionais. Como eu disse, o médico ele pode fazer tanto a questão da terapia, né, ele se tornar terapeuta, quanto psicanalista. A psicanálise é uma abordagem da psicologia, mas ela pode também ser estudada à parte. Nós temos uma instituição chamada Laço e Laço Psicanalítico. E a pessoa que ela gosta de estudar, ela gosta de conhecer e de ajudar pessoas, ela vai e faz esse curso, né, do Laço, e ela pode se intitular psicanalista, terapeuta, psicanalista. E vamos lá, tem mais um comentário aqui. Te deu forças, né? Você nunca esteve sozinha. Os médicos falaram que se nascesse com vida não ia durar. Olha só, imagina, né? Essa convivência diária ali pelo tempo, né? Ter que cuidar, não pelo cuidar, mas pela situação, sabendo que não ia ser muito além disso, né? Não ia conseguir muito além disso do que já tinha conseguido, né? Então, olha só, um problema de coração, olha só. Então, com esse problema, todo mundo ia sofrer muito mais, né? Quanto mais tempo ali a convivência, mais difícil ia ficar. Hoje entendo que aquela moça só queria me ajudar. Isso mesmo, verdade. É isso. E que bom que você está conseguindo ver tudo isso, né, Rita? É muito importante você conseguir. Isso também é cura para você. Você conseguir ver tudo isso. E assim, na hora, tanta dor que a gente realmente não consegue tudo bem também. Não consegue, mas hoje você conseguir enxergar dessa forma é também uma lição de vida. Você abrir os olhos, isso também é cura para você, te ajuda a sentir melhor também, né? Que bom. Voltando mais um pouquinho, né, pra gente entender a questão do profissional. Mais uma vez, muito obrigada. Eu fico muito feliz e até emocionada em ver a participação, porque é importante para todos nós que estamos aqui ouvir
que as pessoas passam por dificuldades, às vezes olhando, né, as nossas também ficam pequenininho. Vamos lá, quando eu fiz faculdade de pedagogia, a matéria desse curso que eu mais gostava era psicologia, mesmo na pedagogia. Você sabia que eu também, Jussara? Você sabia que eu me encantei pela psicologia na pedagogia? Só que na realidade eu fiz um magistério. Antes a gente tinha um magistério, né, lá na Escola Coração de Jesus, e eu fiz um magistério. E lá no magistério já tinha, como se fosse o ensino médio hoje, né? A área das ciências humanas realmente é muito, muito boa da gente estudar, da gente saber, é muito bom, eu concordo com você. E foi assim comigo também. Aí eu fiz o magistério, me apaixonei pela psicologia, mas não fui naquele momento, foi no momento que era para ser. Foi mais depois. Depois eu fiz a pedagogia e aí só depois que eu fiz a psicologia, né? Então, realmente é uma área muito boa da gente tanto conhecer quanto poder viver através dela. Vamos lá, hoje vejo isso, que a ajuda de uma psicóloga naquele tempo seria muito mais, claro, muito, sim, mas tudo tem seu tempo, né? Assim, às vezes naquele momento havia uma dificuldade maior, né? Como eu falei, o tabu ainda existe, mas ele a gente vem vencendo, mas há um tempo era maior ainda, a gente vem quebrando barreiras. Mas o mais importante é tudo isso que você disse, Rita, é você poder entender que tudo que você passou te trouxe, né? Foi como se fosse ali uma preparação para tudo que você viveu depois, de alegria, e ajudar uma pessoa que tinha mesmo uma missão pequenininha, mas você também deu vida, aquela vida estava dentro de você, existia vida ali e você contribuiu para aquela vida. Não pense na morte, pense na vida, pensa nessa vida que veio através de você, mas ali era o momento daquela vida, era aquele tempinho ali mesmo, a missão terminou naquele momento. Vamos lá aqui, ó. Depois educação especial, biblioteca, olha que legal, neuropsicopedagogia, que legal, tem que colocar isso pra frente, Jussara, se é um sonho aí para poder, né, o mais difícil você já fez, coloca isso pra frente aí, vamos que vamos, isso é muito importante, né, biblioteconomia e neuropsicopedagogia, que legal, olha só que sucesso, muito bom. Isso cada conhecimento que a gente tem nunca é demais, né, gente? Todo conhecimento é muito bem-vindo, é muito bom, faz com que a gente cresça tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Tem que colocar isso aí, colocar pra frente, colocar aí de uma forma para poder trabalhar. Trabalha em escola, olha que legal. E como, né? E como lida com a emoção, Jussara? É todo dia na escola, a gente tá ali o tempo todo lidando com as emoções à flor da pele, das crianças, dos adolescentes, dos colegas de trabalho. Realmente, assim, a gente tem que estar com o emocional muito bom para poder a gente entender tudo isso. Lutando, olha só que legal, estou lutando pelos sonhos profissionais também, isso é o mais valioso, não desista, Jussara, não desista, vai valer a pena, corra atrás, eu não desisti, e hoje eu tenho mais de 10 anos de profissão, então, olha só, foi depois, foi no momento que eu queria, não foi, mas em algum momento aconteceu, e para você também, só não desiste, corre atrás, vai atrás dos seus sonhos, vai buscar caminhos, se tiver alguma coisa ali, um medo, às vezes tem uma situação de travamento, vamos buscar destravar, vamos ver onde que você pode se encaixar melhor e correr atrás mesmo, não desistir não, viu? Vamos lá, olha só, tenta ser ótimo, isso mesmo, isso só tem a ganhar, porque se você planta o que é bom,
você colhe o que é bom, não é? Então, se você tenta ser humana todos os dias com todos, né? A gente vai um dia de cada vez, mas a gente vai tentando. Se você tenta isso todos os dias, é isso que você vai colher, minha querida. É justamente isso. A Jussara foi a nossa, a pessoa que ganhou o livro, né? No dia da live sobre o luto. Então, a Jussara ganhou esse livro que eu gosto tanto, e aí ela agora participa novamente conosco. Eu queria agradecer a participação também, né, de cada um que entrou na live, que está aqui conosco, entendendo um pouquinho sobre a importância da terapia, da psicoterapia, os profissionais de cada área, como que eu decido, se eu preciso ou não, quando que eu devo buscar. Todas as pessoas precisam de terapia, então são essas perguntas que eu venho aqui trazendo para tentar responder para vocês de uma forma que vocês compreendam cada um a sua necessidade e aonde a gente deve buscar, né? Então, eu estava falando da questão do terapeuta. Gente, fisioterapeuta é terapeuta, né? Fisioterapeuta. Então, essas terapia ocupacional, então terapias são várias, viu, gente? São várias. Não é só o psicólogo que é terapeuta. Terapeuta pode estar em várias áreas, que cuida todos os terapeutas cuidam da parte da saúde humana, né? Eles entram ali como uma equipe com o médico, né? No caso da saúde mental, psicólogo, no caso da saúde do corpo ali, a fisioterapeuta, como eu falei, no caso da terapia ocupacional e assim por diante. A gente tem vários tipos de terapia. E também tem os profissionais que se formam, né, fazem cursos e seguem na linha da terapia para poder ajudar as pessoas. Mas esses profissionais, eles não podem dar atestados, laudos, eles podem trabalhar em conjunto com o médico, mas eles não podem atestar. Eles podem fazer ali a terapia, ajudar, ouvir, trabalhar as questões da pessoa de acordo com a área que escolheu, mas não podem dar laudos, não podem passar atestados, declarações de comparecimento, pode ser contestado, né, por não ser formados com o diploma da faculdade de psicologia, tá? Então essa é a diferença. E a psicanálise, como eu falei, é uma abordagem dentro da psicologia que pode ser também, por exemplo, a pessoa ela pode atender como psicanalista e não ser psicólogo, tá? Ela vai atender dentro daquela abordagem, mas também, se ela for formada dentro da psicologia em psicanálise, ela pode atuar como psicólogo. Mas se for apenas o psicanalista, então não pode atuar como psicólogo, tá? Então a diferença, o psicólogo ele é credenciado no Conselho Regional de Psicologia, CRP. O médico tem o CRM, o psicólogo tem o CRP. O terapeuta ele tem o curso, né, que vai conduzi-lo à terapia, mas ele não tem o diploma da faculdade de psicologia, tá certo? E se qualquer dúvida também vocês podem estar perguntando. Às vezes existem profissionais, né, que são de outras áreas e fazem um curso de terapia. E aí eles começam a atender como terapeutas e não como psicólogos, tá? Então é importante a gente saber disso, mas o mais importante é buscar um profissional bom, né, que entenda as técnicas, porque a psicologia ela tem várias abordagens e é importante conhecer técnicas para que você consiga vencer aquilo que você foi buscar, você consiga entender o que você foi buscar, o autoconhecimento ou lidar com as questões familiares, problemas, enfim, e aí você buscar um profissional de confiança, que guarde o sigilo, como eu falei, né? O sigilo é importantíssimo, porque é a sua vida. Muitas vezes, gente, o que eu gostaria de alertar? Eu recebo no consultório pessoas
Deixa eu ler um comentário aqui. Ai, que bom! Eu ficarei muito feliz em poder atender, né? Tá falando que, se Deus quiser, vai poder passar, né? E o seu marido, vamos passar. Obrigada. Entendi. Olha só, né? Depois houve uma outra perda, né? Um outro falecimento. E com isso, eu tô com um pouco de dificuldade para abrir aqui os comentários. Não sei por quê. O que está acontecendo aqui? Depois do falecimento da... Não sei se aquela hora abriu, mas agora não está querendo abrir. Depois eu leio e respondo para você, viu, Rita? Depois do falecimento da sogra, né? Eu não estou conseguindo, não sei porquê, gente. Não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Mas eu fico muito feliz, estarei aqui à disposição para que você, quando quiser, tá? Depois eu vou deixar aí meu Instagram para que vocês possam estar seguindo, deixo os comentários lá, deixo algumas dicas e aí vocês seguem lá para mais, né, mais lives, mais detalhes, mais conhecimento para vocês. No caso da terapia, gente, eu queria dividir com vocês que é importante vocês saberem que quanto antes buscarem a terapia, quanto antes vocês perceberem o quanto precisam e buscar essa ajuda, mais rápido vocês vão conseguir sentir melhor, sentir mais aliviada. Eu que agradeço, Rita. Depois eu olho lá direitinho que eu não sei por que não tá abrindo ali, mas eu terei imenso prazer em recebê-los, viu? Muito mesmo, muito prazer. E muito obrigada pela participação também, viu? Então, gente, olha, quanto antes vocês perceberem que precisam de ajuda e buscar essa ajuda, melhor para vocês mesmos, tá? Então, um profissional, assim como o médico, a gente vai no médico e às vezes a gente sente bem, às vezes não. Então não peguem um profissional e tome por base, eu não gostei desse profissional, então não vou buscar mais. Não, por favor. Às vezes você busca um profissional e não se identifica. Com o médico também é assim. Vocês às vezes já devem ter percebido que às vezes as pessoas buscam um e falam, nossa, eu amei aquele médico, foi muito bom pra mim. E aí depois quando você volta, quando você vai, o médico não é nada daquilo que você pensou. Então, com o profissional da psicologia, é a mesma coisa. Se você não identificou com um, vai em busca do outro. Até você encontrar um que você tenha essa confiança, essa empatia. Então, busca, só não desista de ficar melhor, de sentir bem. A vida não precisa ser, gente, não precisa ser de sofrimento. A vida pode ser mais leve, mas se você não está conseguindo deixá-la mais leve naquele momento, busca uma ajuda. Existem profissionais para poder te ajudar a levar uma vida de forma mais leve. Para que carregar esse fardo pesado, como se quisesse ficar ali grudado com aquilo? Então, gente, busca essa ajuda, vai atrás de um bom profissional, um profissional que vai te ajudar a enfrentar isso tudo com mais leveza. A vida já tem problemas que não dá pra gente mudar. Então, os que a gente consegue lidar melhor, vamos fazer isso. Vamos buscar essa ajuda. Vamos investir. Gente, terapia, psicoterapia não é gasto. Psicoterapia é investimento. Olha só, tá vendo? Né? A Rita tá dizendo ali que o marido ficava só dopado com a medicação, tá vendo? Então é muito difícil, dependendo do momento, às vezes precisa daquela carga de medicação, né? Para poder aguentar, às vezes, o sofrimento, mas não é bom que fique só nisso, né? É importante a gente cuidar. Olha só, tava ficando doente junto com ele, tá vendo?
Então, esse reconhecimento todo é também uma forma de buscar essa ajuda e de poder melhorar. Você reconheceu que não estava bem e correu atrás para sentir melhor. E isso realmente não tem preço. Isso realmente não dá para mensurar o quanto é reconhecer que a gente precisa, reconhecer que não está bem e buscar também é muito importante. Então, buscar profissionais competentes, sentir confortáveis na primeira consulta, na identificação, ter empatia e confiança. Então, não tome por base a primeira pessoa. Se você não identificou, vai atrás de outra, né? Sim, a vida pode ser muito saudável, a vida precisa ser leve. Na hora que vem um problema, a gente põe uma coisa na cabeça: ninguém vai ficar livre de problema nunca. Então a gente precisa aprender a lidar com eles de uma forma que fique mais leve. Vai mudar eu ficar ali daquele jeito, sofrendo? Isso vai alterar o problema? Se não vai, então eu vou tentar pelo menos levar de forma mais leve, para que eu consiga me sentir bem e poder enfrentar esse problema de frente, poder enfrentar ali, né, colocar tudo ali à frente para que eu consiga vencer e não ficar junto com o problema. O problema não me derrotar, mas eu conseguir vencer, encontrar caminhos para enfrentar esses problemas. E tudo, gente, tudo tem solução, porque a gente enfrentando, a gente aprende, fortalece e isso nos ajuda a conseguir ficar melhor em relação ao que a gente está passando, né? A gente não deve esperar o problema ficar grave. Não espera o problema ficar grave. Olha só, passar com uma ajuda, isso mesmo, é isso que é importante, Rita, é você reconhecer que hoje é importante passar, né, para poder ressignificar isso tudo aí e deixar o que ficou para trás ficar no passado, porque o que deprime é justamente ficar vivendo, remoendo o passado. Isso faz com que a gente realmente se sinta deprimido, tá? Então, realmente trabalhar isso para viver daqui em diante. E não o futuro, tá, gente? É o presente. Lembra que eu falei? A gente não deve viver nem o futuro e nem o passado, mas o presente. Esse nome é tudo. É realmente um presente para cada um de nós. Ele se faz todo dia. A cada dia que a gente levanta, respira, a gente poder dizer obrigado por mais esse dia que eu tive a oportunidade de viver. Como isso é importante. Obrigado por respirar. Obrigado por ter conseguido me levantar. Obrigado por conseguir trabalhar. Obrigado por conseguir os meus afazeres de casa. É difícil? Às vezes é chato? Mas eu tô conseguindo. Porque o meu trabalho eu consigo ir, eu consigo realizar. Eu consigo fazer sozinho. Quantas pessoas não conseguem porque às vezes estão naquele momento enfrentando uma doença, uma dificuldade, e a gente ser grato é muito importante. Isso nos fortalece também, ao invés de reclamar, né, gente? A reclamação, ela rouba uma energia da gente e de quem está do nosso lado. A casa fica mais pesada, as coisas ficam mais difíceis. E eu achei interessante porque, olha só, eu preciso terminar a live, mas eu não consigo, olha só, eu não consigo porque eu queria falar mais sobre isso com vocês, né? Então, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade, né? A gente chama de neuroplasticidade. Ele tem uma capacidade de adequar as coisas. Então, se ele adequa a reclamação, meu Deus, pensa, antes ele se adequar com coisa boa, antes ele se adequar com por exemplo, com felicidade, com conquista,
com afeto, com vontade de viver, aí ok, mas adequar com coisas que a gente não vale a pena reclamar, ver o que não conseguiu, não. Imagina, Rita, eu que tenho que agradecer, viu, pela participação. E que bom que você está sentindo essa paz, essa alegria e honrar tudo que você viveu, honrar com vida os 3 filhos, né? E cada um de nós, a gente poder agradecer e não reclamar, né? Hoje a gente está aqui juntos, podendo aprender um pouquinho, eu escutando a história de vocês ouvindo um pouquinho sobre a psicoterapia, a importância de buscar essa ajuda. E isso é que faz toda a diferença na vida da gente, é a gente poder partilhar. Isso, Jussara, acordar, fazer nossas orações e tocar a vida em frente, um dia após o outro. Exatamente, vivendo um presente. Obrigada, Rita, também. Eu agradeço por sentir essa paz, essa confiança, né? Eu agradeço muito toda a participação. Obrigada, Jussara, obrigada a Ilma, que interagiu conosco. Fiquei muito feliz com a participação de cada um. E essa plasticidade que o cérebro tem, essa capacidade, vamos levar ele para o lado bom. Vamos levar pelo lado da gratidão, do viver o presente. Essa palavra linda, gente, presente. Quem não gosta de presente, meu Deus do céu. Então vamos viver o presente, vamos tornar as coisas mais leves. O que eu tenho a fazer todos os dias é não ficar na rotina. Quando puder sair com a família, nossa, muito bom, isso mesmo. A rotina ela é cansativa, né? Ela esgota a gente. A gente precisa mudar, sair um pouco da rotina. A gente precisa quebrar essa rotina e viver, levar os filhos para passear, estar juntos com quem a gente ama, né? Abraçar, estar junto, viver cada momento, esse presente, o que me ajuda a ficar perto de quem nos dá felicidade. Isso mesmo, nos faz feliz, exatamente. Nós temos que ficar perto de quem nos faz bem. Quem não faz, deixa pra lá. Pode ser família? Pode, não tem problema. Você cumprimenta por educação e deixa pra lá. Vamos viver perto de pessoas que querem vida, que querem estar bem, sentindo bem, que busquem amor, fraternidade. O mundo já está tão difícil, se a gente conviver com pessoas pesadas, vai ficar ainda mais difícil. Então vamos buscar conviver com pessoas leves, que nos ajudam a nos tornarmos pessoas melhores. Né? Eu só tenho que agradecer cada dia por tudo que vocês significam para mim, pelas pessoas que participaram, pelos comentários. Quem não comentou também, mas esteve aí presente, muito obrigada. Eu agradeço muito. Pessoal, mandem sugestões que dependendo do assunto, a gente pode estar trazendo também participações para a live, né? Então, vamos lá, vamos interagir aí, coloca nos comentários, às vezes uma sugestão. O meu Instagram é Lidiane Scalione, né, @Lidiane Scalione, e aí acompanha lá. No Facebook também sempre aparece. Precisamos estar aonde nos sentimos amados e acolhidos e que torçam por nós. Esses sim são nossos amigos de verdade. Exatamente, Jussara, é isso mesmo. A gente precisa conviver. Hoje faz 1 ano que vim morar na roça, está fazendo muito bem para nossa família, meus filhos amam. Que bom, né? Ai, que delícia a gente poder morar num lugar que a gente gosta. Hoje sou feliz também por ter... obrigada, Jussara, muito obrigada. Eu também estou muito feliz, né? Fiquei muito feliz de poder te abraçar, te entregar o livro e você tá aí firme, né? Muito obrigada, foi um prazer também conhecer cada um, né, que está presente, mas vocês que participaram também, tá aqui no meu coração. Eu sempre lembro aí, né, da turminha que participa da live, e sempre de 15 em 15 dias. Essa semana passou porque na segunda foi o feriado, né, no dia 21, eu não tive condições de estar na live,
Mas estou aqui, daqui 15 dias, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, viu? Se tiver alguma pergunta, quiser fazer lá no direct, ou quiser fazer no Facebook, entrem, fiquem à vontade, eu estou aqui para acrescentar na vida de vocês, para que vocês possam me considerar na vida de vocês como alguém que está aqui para somar com vocês. Então fiquem à vontade em perguntar, em interagir, em sugestionar, né? Colocar alguma sugestão de temas da live, que às vezes vocês têm curiosidade, tá? E estamos aí na próxima, se Deus quiser. Muito obrigada, que vocês tenham uma noite abençoada, que vocês possam estar aqui comigo, né? Entre nós aqui daqui 15 dias. Eu fiquei muito feliz com a participação do fundo do meu coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês com uma noite tranquila, abençoada. Antes de dormir, respira fundo, solta devagar. Isso ajuda, calma, faz isso várias vezes, né? São algumas técnicas, né? Uma das técnicas que a gente passa na psicoterapia para que cada um viva de uma forma melhor. Fiquem todos com Deus, excelente noite, excelente semana, bom descanso no feriado e tudo de bom para cada um de vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus.